Esse momento aqui, então, é para a gente discutir um pouco mais sobre alguns assuntos vitais, cruciais. Então, por isso que nós tivemos aqui o propósito de marcar esse momento aqui com vocês. Informo também que esta aula está sendo gravada, né? Essa live está sendo gravada, motivo pelo qual vocês podem também depois assisti-la ou passar para os seus colegas, né? Compartilhar com seus conhecidos, seus parceiros de trabalho. Então, eu trouxe aqui com essa mensagem, né? Aqui essa live. Sem saber isso, você não consegue lucrar no mercado voluntário de carbono. Voluntário. O mercado voluntário hoje é o mercado principal de crédito de carbono. Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Alguns colegas eu já conheço, um outro colega, né, está aqui. E nós também vamos, enquanto o nosso curso avançado sobre crédito de carbono não começa, vamos continuar aqui, né, a nossa empreitada no sentido de solidificar mais conhecimentos, trazer mais pontos importantes. Então, vamos falar aqui sobre o mercado voluntário de crédito de carbono, ok? Então, vamos lá. Eu vou gastar aqui uns 30 minutos, pouco mais, pouco menos, né? Para falar desses assuntos. Depois a gente pode discutir, bater um papo aqui por mais uns 30 minutos. Então, até as 9 horas a gente termina, perfeito? Então, grato aí pela audiência, pelo prestigiamento e vamos em frente. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, vocês conseguem ver aí a minha tela? Está em modo apresentação? Ok. Então, essa live trata dos mercados voluntários de carbono. Você pode usar ele no singular ou no plural. Mercado voluntário, tudo bem também, né? Mas, deixa eu só voltar aqui que ele está passando as transições sozinho. Deixa eu só acertar aqui para ele não fazer isso. Novamente, eu vou compartilhar aqui. Agora, acho que ele não vai fazer isso. Share. Então, nós podemos usar, né, esse termo no singular ou no plural. Na verdade, a gente tem mercados, né, de carbono, ou dividido em dois tipos de mercados, dois conhecidos mercados: o mercado regulado e o mercado voluntário, ou não regulado. Regulado por quem? Pelos acordos internacionais sobre o clima e também pelos diferentes países que têm suas leis, né, seus próprios marcos regulatórios. E o mercado voluntário, ele tem padrões distintos. É sobre isso, sobre esses padrões do mercado voluntário, que eu chamei aqui de mercados voluntários. Então, essencialmente é isso, né? Então, o objetivo dessa live de hoje, assim como as das aulas que nós damos no nosso curso avançado sobre crédito de carbono, que começa daqui a alguns dias, né? Que nós queremos, né, trazer o conteúdo no seu todo, né? Mas aqui já oportunizando esse momento para trazer alguns conhecimentos essenciais, né, sem os quais você não consegue atuar, nós estamos aqui, né, para dar um arranque, né? E o objetivo desta live exatamente uma coisa que eu queria fixar aqui somente sem aparecer. Deixa eu dar um pouquinho para cima. Então, o nosso objetivo é entender quais são os mercados voluntários de carbono existentes, tá? Talvez para vocês sejam novidades, para alguns de vocês já devem ter ouvido falar de determinados termos, porque isso aqui é uma questão de se familiarizar, né, com os termos. Para alguns de vocês é muito novo, para outros já tem alguma ideia, né? Então, quais são esses mercados voluntários de carbono que existem, né? E quais são as oportunidades de atuação profissional que você pode ter? Profissional quer dizer técnicas e financeiras, né? Nós temos que sempre pensar em vender, no sentido muito, né, profissional da palavra, o nosso serviço, a nossa atividade profissional. Então, quais são essas oportunidades técnicas e financeiras nesses distintos mercados? Esse é o nosso propósito. Então, nós temos o nosso chamado mercado não regulado de créditos de carbono, que é o mercado chamado mercado voluntário. Por que ele é voluntário? Porque desenvolve o projeto quem quer,
qualquer empreendedor de qualquer país do mundo, e compra créditos desses projetos que geram crédito de carbono, também quem quer, de qualquer país. Pode comprar projetos lá no Japão, que são gerados aqui no Brasil. Nós, brasileiros, podemos comprar créditos que foram gerados na Argentina, não tem nada que impeça. É um mercado totalmente voluntário. E por que essas empresas ou esses proprietários entram nesse mercado? Porque hoje existe uma forte movimentação de todas as empresas do mundo, né? Empreendedores do mundo inteiro, bancos, frigoríficos, mineradoras, para falar de poucas, né? Que estão nesse mercado e se vê isso como uma grande oportunidade para todos, para que todos ganhem. Né? Mas nós temos um mercado regulado. Vamos fazer a distinção entre os dois mercados. O mercado regulado, ele vem lá do protocolo de Kyoto, que vem da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vem da Rio 92, né? E lá foi decidido que haveria um tratado para reduzir gases de efeito estufa. Né? E esses gases de efeito estufa, então, foram colocados como responsabilidade maior para países desenvolvidos, países industrializados. Então veio o protocolo de Kyoto, que estabeleceu compromissos. E não podendo cumprir a redução domesticamente, esses países, esses empreendedores, esses países, poderiam usar mecanismos de mercado. Então se criou esse mercado regulado, né? E assim outros países também criaram mercados regulados por suas próprias leis. Então nós temos o mercado regulado, mas vamos falar aqui particularmente do mercado não regulado. Por quê? Porque ele, hoje, nos dias atuais, é o principal mercado de crédito de carbono. Muito ativo, muito intenso. O mercado regulado, como eu disse para vocês, ele se caracteriza por um âmbito da ONU, a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Então, esses mercados regulados nascem num contexto multilateral da ONU, são chamados mercados globais. Por que são mercados também regulados? Porque tem mercados que são típicos da Europa, de outros países, né, que não estão fora da Europa, etc. E também envolvimento dos países como o Brasil, que lá na época do protocolo de Kyoto não tinham metas e podiam fazer projetos e vender os créditos de carbono para aqueles países que tinham metas a cumprir de redução de emissões. Foi criado o comércio de emissões, chamado ETS, a implementação conjunta, JI, e o CDM, que em português é MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse mecanismo de desenvolvimento limpo gera, né, oportuniza créditos, projetos que geram créditos de carbono para vender para os países, os 39 países industrializados que foram previstos no protocolo de Kyoto. Agora, o protocolo de Kyoto encerrou em 31/12/2020 e entrou em funcionamento, entrou em vigor o chamado Acordo de Paris, esse AP que aparece aqui, o PQ, que é o protocolo de Kyoto, o AP, o Acordo de Paris. E lá também se prevê no Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, alguns mecanismos de mercado. Só que esses mecanismos de mercado regulados ainda não estão totalmente regulamentados. Por isso, as ITMOs e as ERs, né, esses dois mecanismos ainda estão por vias de se regularizar. E quando esse supermercado de projetos e de comércio de emissões acontecer, nós vamos ter aí uma outra dimensão no mercado, como foi na época do protocolo de Kyoto, que movimentava aí por volta de 200 bilhões de dólares por ano. Hoje nós estamos falando do mercado voluntário de 2 bilhões de dólares por ano, mas com uma previsão de aumentar bastante nos próximos anos. Então, nós temos o mercado regulado e também temos o mercado regulado de alguns países, de algumas regiões do mundo, da Califórnia, ou da China, da Nova Zelândia, da Coreia do Sul, que jogou com o Brasil, né? E assim por diante. Esses mercados existem e o Brasil vai passar a ter também o seu mercado regulado. Nós vimos aí pelo decreto 11.075 que nós teremos um mercado brasileiro, né? E isso depende também no seu funcionamento de algumas regulamentações. E temos também em trâmite no Senado Federal o PL 412. Tá? Então, nós vamos ter no ano de 2023, certamente, as definições do nosso mercado regulado brasileiro de carbono, né, de emissões, e que nós teremos uma imensa, né, oportunidade profissional. Enquanto isso, vamos falar do mercado quente de hoje, mercado não regulado, mercado voluntário. Esse mercado se fundamenta em alguns padrões que são, digamos, regras, né, mercadológicas. Isso que é basicamente padrão. Eu vou explicar um pouco mais adiante o que é um padrão. Hoje, os principais padrões são os padrões da Verra, guardem esse nome, né, é uma plataforma de registro, validação, verificação de projetos e também de comercialização de crédito de carbono voluntário, que está nos Estados Unidos.
né? Você sabe que a ONU está lá, né, nos Estados Unidos também, mas o secretariado da Convenção do Clima está na Alemanha, tá? Mas voltando aqui à VERRA, nós temos o padrão VCS, que é o principal padrão hoje do mercado voluntário de carbono, o Verified Carbon Standard. E junto com ele trabalha, né, em sintonia, o chamado Clima, Comunidade e Biodiversidade, CCB. Depois nós temos o Gold Standard, temos a Social Carbon, temos o GCC do Catar. Esse Social Carbon foi desenvolvido, criado aqui no Brasil. Tá? E outros. Hoje tem surgido vários outros padrões, né, no mundo. E aqui no Brasil também tem surgido algumas novidades nesse sentido. Então, esse mercado voluntário é muito criativo, né? Ele permite muitas formas de atuação profissional, né? Vocês devem ter visto a plataforma da MOS, outras formas do Tesouro Verde, né? O Brasil Mata Viva, tem várias aí, formas de atuar nesse mercado voluntário. Então, o que são padrões? É muito importante para você poder ganhar profissionalmente, faturar também, ganhar sua remuneração pelos serviços, né, prestados nessa área. Você tem que entender algumas coisas essenciais que eu conto aqui para vocês, desses padrões. Então, se liguem, né? Padrões. O que são padrões? São referências para registro, que é uma espécie de o nome mesmo diz, né? É um registro, é uma documentação inicial que tem que ser submetida. Validação, que é um processo de auditoria de terceira parte, né? Que é uma triagem geral da metodologia e nos documentos. Verificação e certificação. Verificação e certificação é a auditoria numa fase um pouco adiante na vida, no ciclo de vida do projeto, e que vai confirmar quantos créditos de carbono aquele projeto gera. Os padrões de carbono são referências para registro, validação, verificação e certificação de projetos de carbono e que são amplamente aceitos no mercado. E eu já falei para vocês quais são, né? VER, CS, CB, Gold Standard, Social Carbon, GCC. Esses são os principais, mas tem outros, né? E esses padrões usam um processo bastante detalhado de análise, né? E também aplicam metodologias bastante robustas para quantificar carbono na floresta, na agricultura, na indústria, no resíduo, na estação de tratamento de efluente, nas energias renováveis e assim por diante. Para que sejam aqui confiáveis, né, bastante robustos, confiáveis, verificados por auditores de terceira parte e também, principalmente, impactem positivamente o clima, né? Ou seja, reduzam o gás de efeito estufa ou removam o CO2 da atmosfera. Né? No longo prazo, é uma característica fundamental ser no longo prazo. O que é longo prazo? Minimamente, os projetos têm 7 anos. Tá? Os projetos florestais, via de regra, têm 30 anos, para vocês terem ideia. Então, são projetos que têm um compromisso real, mensurável e longo prazo. E também tragam outros benefícios, a biodiversidade, as comunidades, entre outras externalidades. E o mercado voluntário vem crescendo de uma maneira bastante relevante. Para que as empresas que têm emissões, aliás, todos nós temos emissões, nós, no nosso dia a dia, né? Eu faço aqui o meu inventário de emissões da minha casa, escola, hospital, né? A indústria de tinta, indústria de celulose, né? A estação de tratamento aqui da Companhia de Saneamento do Paraná, todos temos emissões. Então, nós podemos reduzir essas emissões domesticamente ou compensar essas emissões, né, através da aquisição, da transação de créditos de carbono, né? Por uma questão essencialmente reputacional no mercado voluntário. Porque se o mercado fosse mandatório, como se diz, ou regulatório, ou regulado, nós teríamos a obrigação de ou reduzir ou comprar crédito de carbono, como era no protocolo de Kyoto e como será possivelmente, né, segundo as regras do Acordo de Paris. Então, hoje é muito questão reputacional. Então, o mercado voluntário hoje funciona dessa maneira, né? Mas tem sido suficiente para incrementar, né, fomentar muitas transações e muitos projetos mundo afora, e no Brasil em particular. Hoje o Brasil é um grande player nesse mercado voluntário. Então, digamos, acessando esse mercado, uma organização, um indivíduo, né, que pode ser qualquer país, pode comprar crédito de carbono ou vender crédito de carbono de um país para o outro, né, sem regulação global ou nacional. Apenas entre entes, né, B2B, né, business to business, né. Mas para fazer isso, tem que ser seguir padrões, para que sejam respeitadas certas regras, para dar integridade, para dar credibilidade a esses projetos, para que não seja simplesmente papel, né? Venda de alguma coisa que não existe, né? Intangível, e depois tudo vira só um negócio e não gera nenhum benefício.
Lembrar sempre que o pano de fundo de tudo é a mitigação climática, que é melhorar a qualidade ambiental das nossas vidas, né? Da sociedade, do planeta. Então, falando dos padrões VERRA agora, né? Os padrões VERRA tem essa siglazinha aí, né? Esse logozinho, né? É uma plataforma para registro, validação e verificação de projetos voluntários de crédito de carbono, que também, né, permite a emissão desses créditos, né, chamados de VCUs. Outro termo aí que vocês já vão se familiarizando. VCUs, Verified Carbon Units. E tem sede em Washington, nos Estados Unidos, né? E é talvez o mais reconhecido de todos os padrões no mercado atualmente. Tem aí, né, o site. Cada tonelada de CO2 é uma VCU. Tonelada de CO2 equivalente. Nós temos vários gases de efeito estufa, CH4, N2O, etc. Todos esses gases podem ser convertidos, assim como o real, o euro pode ser convertido em dólar, também nós podemos converter todos os gases de efeito estufa em CO2 equivalente. E cada tonelada de CO2 equivalente, que é um crédito de carbono, é uma VCU no mercado voluntário na Terra. Um outro padrão bastante conhecido é o padrão Gold Standard. Antes de falar do Gold Standard, eu diria para vocês, o Brasil tem vários projetos. Está crescendo muito, né, a quantidade de projetos brasileiros registrados na Verra. Está aí a oportunidade profissional, né, de você trabalhar em várias frentes. Eu ainda vou refletir um pouco mais com vocês sobre as questões, né, financeiras, um pouco mais adiante. Bom, nós temos o padrão ouro, né, padrão Gold Standard, que também faz mais ou menos o mesmo que a Verra, né, para projetos que são voluntários, né, que reduzem gases de efeito estufa. Ele aceita metodologias do próprio MDL, que tinha lá no mercado regulado, e outros padrões do mercado, inclusive, né, da própria VCS, bem como outras modalidades de projetos. É bastante flexível, né? Por que se opta por um ou por outro? A VR é bastante conhecida, mas o Gold Standard ele tem alguns outros requerimentos e dá a oportunidade de valorizar um pouco mais o crédito de carbono, porque ele requer mais alguns elementos, né, para dar robustez. Então, esses créditos, normalmente do Gold Standard, valem aí $20, $22, $25. Eu passo que na Verra vale 12, 8, 15. Tá? É isso. Tem sede em Genebra, na Suíça. Está aí o link do Gold Standard. Social Carbon, né? Falando de mais um aqui, padrão, né? Foi criado no Brasil como um padrão para co-benefícios sociais de projetos dentro do mercado voluntário e agora, mais recentemente, se tornou um padrão mesmo para registro de projetos. Antes era só para avaliar co-benefícios, quanto que os projetos impactavam, né, positivamente as comunidades, questões sociais. E agora não, ele é um padrão competitivo, digamos, com a Verra e com o Gold Standard. E está, né, na Inglaterra, mas ele foi criado aqui no Brasil, tá? O chamado carbono social, né? Então, é um padrão também de registro, né, principalmente para NBS, um outro termo aqui, Nature Based Solutions, soluções baseadas na natureza, projetos para florestas, para manguezais, para atividades na agricultura, sistemas agroflorestais, agrofloresta, né? Outros tipos de projetos que têm essa pegada forte, né, nas questões da natureza, florestas, oceanos, áreas ripárias, áreas úmidas, né? Tem lá wetlands, né, são áreas úmidas, com essas soluções baseadas na natureza. Isso é o forte, né? Ao passo que no VCS e também no Gold Standard se aceitam projetos de energia, de indústrias, etc. Aqui, o padrão Social Carbon é realmente focado em NBS. Tá? Então, projetos desse tipo hoje estão muito fortes no mercado. Se você quer atuar no mercado forte de carbono, entre no NBS. Mais forte que energias, mais forte que indústrias, mais forte que resíduos dejetos. Hoje, a bola da vez é NBS. E será por um bom tempo. Ser visionário, visualizar isso, vislumbrar isso é muito importante para você não errar a mão. Tá? Então, está aí a dica. Para quem já atua, né, há quase 30 anos, ou próximo disso aí no mercado. GCC é um padrão relativamente novo, né, que foi implementado no Catar, no país da Copa, né? Tivemos o jogo aí do Brasil, né? Lá no Catar, que está conectado com a CORSIA, que é um sistema de abatimento de emissões da aviação internacional. Tá? Então, se chama GCC, aí, né? Global Carbon Trust, primeiro programa voluntário de compensação de carbono da região do Oriente Médio e do Norte da África. Né? E também é muito forte em projetos energéticos, de energias renováveis, eólica, solar, biomassa, hídrica, biogás, etc. Tá? Então, você pode registrar projetos que muitas vezes não são elegíveis, uma outra palavra aqui, né? Ou adicionais nos demais padrões nesse mercado. E o Brasil já tem projetos lá agora,
né, em início, né, algo que está sendo começado agora. Então, está todo mundo começando a visualizar essas outras oportunidades, haja visto alguns fechamentos de oportunidades, janelas de oportunidades que ocorreram com alguns tipos de projetos em outros padrões. GCC. Temos outros, né, aí que eu poderia citar, né, tem da Colômbia, né, tem um padrão bastante importante hoje, tem outros padrões como a BMV, né, que não é bem clássico assim no mercado, mas que é um padrão criado no Brasil, né, a partir de iniciativas nacionais, né, que vende unidades também, mais do que carbono, né, eles envolvem outras questões de sustentabilidade, de biodiversidade, etc. São ativos ambientais no sentido mais amplo, né? Então, a Brasil Mata Viva, né? Então, também tem padrões aí para atuar, né, com esses ativos e entre os quais carbono. Aqui não é bem um padrão, mas é uma plataforma, né? Eu falo também no curso bastante sobre essas questões de plataformas, né? Como comercializar em plataformas, e nas formas de comercialização de crédito de carbono, preços, né? Contratos, eu menciono bastante isso no curso, né? Para dar um tom bastante prático, né? Essas questões. Então, a MOS se tornou muito importante como uma plataforma de compensação voluntária de carbono, né? Que se vale de tokenização, de NFT, de várias tecnologias de rastreabilidade, né? De garantias, né? Para as transações de crédito de carbono, que vem crescendo também bastante. Então, alguns destaques aí que eu dou para vocês, e que vocês podem ou atuar nessas plataformas, vocês podem transacionar, vocês podem criar suas próprias plataformas, alguns colegas estão fazendo isso, né? Atuar, né, nesse mundo das transações e da compra e venda, né? Eu, inclusive, consegui, né, efetivar aí recentemente uma transação de venda de crédito de carbono, né? Então, também fiquei feliz de poder ter, né, e agora outras frentes têm surgido. Isso é bom, porque a gente acaba desenvolvendo projetos, ajudando a desenvolver projetos, e acaba também atuando na comercialização. Existem outros padrões, né, como a American Carbon Registry, a Climate Partner, Plan Vivo também, né, a CAR, Climate Action Reserve, entre outras, né? Deixo aqui ter um link para vocês assistirem aqui, né, no YouTube sobre esses outros padrões que vocês podem aprender. Mas esses padrões aqui são menos importantes no Brasil. Eu gostaria só de voltar aqui um pouco e destacar Verra, PCS, Gold Standard, Social Carbon e GCC. Esses são os mais importantes para nós hoje. Então, foquem nisso. Mas temos que ficar de olho também nesse Brasil Mata Viva. O próprio estado do Acre, né, tem um padrão, né, ISA Carbono, né, do estado do Acre. Agora estão tentando transformar numa outra vertente aí. Dá uma silenciada para mim, estou tocando, acabei deixando. Bom, então do Acre eu estava falando. Alguns países, né, estados de algumas regiões estão criando sistemas jurisdicionais, regionais de crédito de carbono, não só projetos individuais de proprietários, de indústria, de empresas, tá? Mas também padrões assim. E lá na Verra, eu gostaria de dizer para vocês, também tem vários outros padrões, o VCS, CCB, e além disso tem o padrão de crédito plástico, tem outros padrões que eu não vou mencionar muito aqui por falta de tempo, mas tem mais padrões dentro da própria Verra. A Verra não é um padrão, ele é um conjunto de padrões, tá? Uma plataforma de um conjunto de padrões para diferentes tipos de ativos ambientais. Inclusive, crédito plástico é uma coisa nova, né? Bastante nova para a reciclagem. Bom, temos aí, né, de Blue Carbon Initiative também para projetos de Blue Carbon, manguezais, áreas úmidas, áreas costeiras, áreas insulares, etc., né? E aqui eu menciono também o ISA Carbono, né? Serviços Ambientais do Acre, né? Que eu conheço também razoavelmente bem, né? E é um sistema que o Estado criou por legislação própria, né? Então, um Estado que está bastante avançado em termos de mercado de carbono, né? E eles têm crédito de carbono no próprio Estado, nesse sistema jurisdicional, que eles chamam, né? Está aí, né, atuando no mercado. Já tem algumas iniciativas de vender créditos, né, bastante importantes na Alemanha, na Inglaterra. Bom, alguns outros aspectos aqui, para a gente não demorar muito, né? Eu quis destacar alguns pontos assim, que são essenciais para vocês compreenderem, né?
que vai crescer as oportunidades profissionais, vão crescer, né? As oportunidades para vocês realizarem inventários de emissões de gases de efeito estufa. O nosso curso avançado sobre crédito de carbono dá como um bônus ao curso, um curso complementar sobre inventários de emissões de gases de efeito estufa. Por que que essa oportunidade está muito quente hoje? Por conta da própria legislação brasileira, né? Do decreto 11.075, que remete a isso, a obrigatoriedade que vem aí pela frente, né? Então, vocês podem se preparar, que vocês vão ter muitos inventários de emissões para fazer. Pegada de carbono está crescendo também, hoje nós temos normas para isso, né? Essa pegada de carbono em produtos cada vez mais avançando. Propostas de descarbonização das empresas, as empresas estão buscando, né, uma gestão corporativa de carbono, uma gestão climática, e estão querendo descarbonizar os seus processos. Então, vocês podem atuar nisso. Veja que não é só desenvolver projetos, não é só vender créditos de carbono, vocês podem atuar em diferentes frentes. Com as compensações voluntárias, podem plantar árvores e vender os créditos. Eu também tenho interações com empresas que fazem isso. Elas plantam árvores e vendem sem mercado, sem padrões internacionais, apenas no Brasil. Com a neutralização de eventos, né, de atividades de empresas, etc. Vocês podem desenvolver tecnologias como tokenização, plataformas, blockchain, etc, etc. Vocês podem atuar em todas essas frentes tecnológicas. E também em ações não mercadológicas, porque hoje tem a agricultura de baixo carbono, tem vários outros, né, outras ações nacionais e subnacionais, né, que vocês podem... Volte e meia sair editais, né? O BNDES tem aí lançado muitas frentes, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, entre outros, né? Nós mesmos fomos contemplados agora com um edital grande aí, por volta de R$800 mil, com um trabalho voltado para a pesquisa em mudanças climáticas. Nós já tínhamos sido contemplados anteriormente, o meu grupo de pesquisa, e agora fomos recentemente, nesses dias aí, fomos contemplados. Então, vocês podem atuar também nessas frentes, não só em comércio, em projetos, mas em um amplo espectro. E em que tipos de projetos vocês podem atuar? Eu falei en passant aqui, mas eu vou dar uma revisada aqui. Basicamente em 4 frentes, né? Resíduos sólidos e líquidos, né? Lixo, né? Resíduo sólido urbano, resíduos industriais, né? Efluentes. Né? Hoje me perguntaram também, não foi ontem, me perguntaram, né? Sobre os efluentes industriais, efluentes urbanos, né? Energias. Aliás, nós temos vários projetos assim no Brasil. As energias renováveis, né? Principalmente troca de combustíveis, né? Solar, eólica, biomassa, biogás, hídrica, etc. Indústrias, com vários escopos, né? Tem várias indústrias que emitem gases de efeito estufa nos processos, de caldos, de cimento, de alimentos, de bebidas, etc. Então, vocês podem também atuar e desenvolver projetos com essas indústrias. E o mais forte, como eu tinha dito para vocês, NBS. Hoje, a bola da vez, né, é NBS, Nature Based Solutions. Projetos na agricultura de baixo carbono, projetos de REDD, projetos de reflorestamento, projetos Blue Carbon. Esses são os projetos mais quentes, mais destacados na atualidade. Então, vocês têm aí algo brilhando na sua frente, que é o NBS. Porém, se estima que nós temos mais de 170 tipos de projetos de crédito de carbono por desenvolver. Vocês podem ver que essa figura está em inglês, mas vocês podem ver que floresta e outros usos da terra, energias renováveis, comunidades e residências, né? Indústria química, eficiência energética, disposição de resíduos, né? Tratamento de resíduos, agricultura, transportes. Uma colega, né, está desenvolvendo ações aí na mobilidade, né? na transição energética. Então, vocês podem atuar em diferentes frentes. Em cada um desses escopos, vocês têm subescopos. Por exemplo, na área florestal, vocês têm agroforestry, né, sistemas agroflorestais, ou vocês podem ver projetos Blue Carbon, que também está dentro da floresta, o REDD, né, que é muito forte hoje, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, entre outros. 170 tipos de projetos ou mais, uma tipologia vasta para você atuar. E é muito importante nesse contexto, primeira coisa, eu já tinha falado isso em outros momentos, quero destacar aqui, primeiro identificar um projeto em potencial. Esse projeto reduz ou remove gases de efeito estufa? Sim. Então, temos aí um potencial projeto para desenvolver. Não, tente identificar um outro. Elabore um estudo de viabilidade técnico-econômico, que eu chamo de PIM, Project Idea Note. Normalmente a gente cobra aí 15, 20 mil para fazer um PIM, para vocês terem uma ideia. Tá? Pode ser mais? Depende da complexidade. Nós já temos PINs aqui que foram 40 mil, 50 mil. Né? Então, estou dando algumas tintas para vocês. O projeto se mostrou viável com análise econômica? Não. Volto para trás e identifico um outro. Ah, ele é viável? Elabora o PD, o PDD.
o projeto per si. Se chamava PDD na época do protocolo de Kyoto, e hoje se chama mais PD, Project Description. Antes se chamava Project Design Document. Quanto que custa? 100, 150, 200 mil para fazer um projeto de crédito de carbono dessa magnitude. Tá? Então, é mais ou menos isso que as empresas maiores cobram. Hoje, muitas empresas atuam na parceria, como sócios de projetos. Ao invés de cobrar 200 mil para fazer o projeto, ela entra lá, cobra 50 e daí fica um percentual dos créditos de carbono. 50%, 30%, 20%, depende do envolvimento entre as partes. Então, estou dando algumas tintas também já mercadológicas, financeiras para vocês. Registro o projeto. Vai escolher um padrão, VCS, Verra ou Standard, dependendo das características do seu projeto e do próprio padrão. Né? Se for um projeto de RED, digo Verra, faça no Verra, tá? Não perca tempo, tá? Faça na Verra que é melhor, no VCS. Quanto custa o registro? Primeiro você tem que abrir uma conta na Verra, $500. Então você vai ter custos, você vai ter que calcular tudo isso e elaborar o seu PIN. Tá? Tem custos diferentes aí, né? Na emissão dos créditos, etc. Então você tem que conhecer um pouco mais, mas lá na Verra tem todas essas informações. Eu também no curso eu dou bastante essas informações de quanto custa o registro do projeto. Vai validar, verificar, certificar o projeto. Isso também tem envolvimento de custos, auditoria e terceira parte. Aliás, vocês podem atuar nas auditorias. Está faltando gente nesse mercado. Não tem empresa brasileira e não tem profissional que saiba atuar. Então, nós estamos aqui ansiosos por formar mais gente que possam ser, né, os nossos auditores. Eu recebo sempre uma enxurrada aqui de indicações de vagas, empresas, ou né, mesmo nas certificadoras, para atuar, né, nesse mercado. Então, sempre quando tenho, eu disponibilizo no grupo WhatsApp, falo para a equipe de suporte, né, eles divulgam para vocês. E depois você vai requerer os créditos comercializar. Então, você pode atuar também, você pode, né, vender os créditos, transacionar. Normalmente aí tem valores, né, de comissionamento, em regras para isso. Eu falo em detalhes no curso principal, no curso avançado, tá? Então, para terminar esta aula, né, que visa exatamente, né, contar para você que essas são as coisas principais, os pontos principais, né, hoje de atuação profissional em termos, né, de oportunidades técnicas e financeiras para você desenvolver. Mas eu falei isso de uma forma bastante rápida, mas já ficou claro, evidente, espero, né, que você tem inúmeras, né, aberturas para você atuar tecnicamente, elaborando projetos, vendendo créditos, fazendo contratos, né, na tecnologia, nas plataformas, enfim, tem um mundo na pesquisa, né? Na capacitação, como eu faço, né? Eu não tenho tempo muito para fazer outras coisas, eu tenho que me concentrar naquilo que é a minha aptidão maior. Então, a reflexão que fica aqui, posso atuar profissionalmente nos mercados voluntários de carbono? Pode e deve, tem tudo pela frente, né? E como ter retorno financeiro atuando nesse tipo de mercado? Como eu já disse, de diferentes maneiras. Se a tua aptidão natural, né, teu interesse maior é desenvolver, escrever projetos, pois bem. Ah, não, minha aptidão maior no cálculo econômico, preciso fazer o fluxo de caixa do projeto, então você vai atuar mais fortemente nisso. Ah, minha atribuição maior é em geotecnologias, fazer estudos espaciais, né? Georreferenciamento das áreas e calcular as taxas de desmatamento para projetos RED, então, enfim, né? Você pode atuar de diferentes maneiras, né? Tem um espaço para agrônomo, florestal, biólogo, ambiental, geógrafo, economista, advogado, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro químico. Se eu continuar falando aqui, não vou terminar toda a lista de profissionais que tem, né, potencial de atuação profissional, né, nesse mercado. Então, sim, você pode e deve, porque é uma oportunidade muito boa. Eu digo isso de própria vivência. Né? Por natureza, eu trabalhava com inventário florestal, sou engenheiro florestal, né? Atuei com consultoria, depois hoje sou pesquisador, sou professor, mas esse mundo do carbono me envolveu, né? E eu digo, não, aqui, né? Lá atrás eu enxerguei, eu vi que ali tinha uma estrela brilhando, né? É lá para esse lado que eu vou. Construir um laboratório, né? 1.000 metros quadrados, hoje uma referência no Brasil, né? E posso dizer, de certa forma, no mundo, né? Publicamos 28 livros, dos quais vários deles, né, relacionados à questão de carbono, artigos, né? Formamos muita massa crítica também com os nossos cursos, né? Então, assim como eu enxerguei, eu gostaria de compartilhar, né, isso com mais profissionais, principalmente abrindo as oportunidades para que vocês possam exercer sua atividade na sua consultoria, na sua empresa, enfim, no seu trabalho, de uma forma, né, a agregar, né, profissionalmente, financeiramente para você. Ok? Então é isso por hoje. É essa a mensagem. Fico aberto aqui agora para as perguntas. Nós vamos respeitar aquela dinâmica que eu já
né, usado aqui nas nossas aulas ou lives, que é pela levantar a mãozinha, né? Então, eu já vi aqui que tem 2 colegas que estão com as mãos levantadas, né? O colega André. Oi, André, tudo bem? Tudo bem, professor? Boa noite. Está me ouvindo? Ouço bem. Na verdade, eu fiz umas 4 anotações aqui. Eu vou só soltar aí as perguntas. A primeira seria: existe algum financiamento hoje no mercado nacional dos bancos, algum banco tipo que fomenta esse tipo de projeto que eu possa tentar desenvolver, né? Um Banco Nordeste, aqui para a região Nordeste, ou algum outro banco específico? A outra pergunta seria: eu teria que abrir uma empresa somente à parte para isso, que meu intuito era primeiramente de certificar os meus produtos, mas eu estou vendo um mundo à parte aí que você tá colocando. Eu queria entrar nesse mercado, mas eu teria que abrir uma empresa somente para isso, para fazer essa compra, venda, esses projetos. Qual seria o KIDAI dessa empresa, no caso, né? E uma dúvida também sobre a plataforma Verna. Esses $500 é mensal ou ele é anual para a gente fazer parte dessa plataforma? Obrigado. De nada. Você não precisa abrir uma empresa específica, você pode usar a sua própria empresa. Se você vê que, né, que cresce esse escopo de projeto dentro da tua empresa, sim, né, justifica, mas não precisa, não é obrigatório. O registro na Verra, ele é único e depois, para cada projeto tem alguns custos de registro, validação, né, que são as auditoras de terceira parte, não é a Verra que cobra, e sim as chamadas VVBs, Validation Verification Bodies, e também na emissão. Então, se você não tiver nenhum projeto, você só paga uma vez a taxa de aderência ou de associação à Verra. Tá? Lá você pode vender créditos, você pode desenvolver projetos, registrar projetos, pode atuar como VVB e assim por diante. Tá? Então, não é necessário você ter uma empresa distinta. Com relação ao financiamento, tem banco, sim, tem o próprio Banco do Brasil no sistema, por exemplo, do agricultura de baixo carbono, né? Tem lá linhas de financiamento. Tem outros bancos aí, por exemplo, o próprio BRDE, aqui no sul do Brasil, né? E outros bancos comerciais, inclusive, né? Tem bancos comerciais que desenvolvem, sim, linhas de financiamento para isso. E isso eu acredito que vai crescer bastante. Na época do MDL era muito forte, né? A própria Caixa tinha, eu não sei se continua ainda, tem que dar uma olhada, mas eu acredito que tem linhas de financiamento específicas, mas tem sim linhas de financiamento para projetos. Mas eu diria para você, hoje tem tantas oportunidades de outros tipos de investidores que buscar esses financiamentos em bancos nem sei se é a melhor estratégia, tá? Eu acho que não é a melhor estratégia, possivelmente, para a maior parte dos projetos, sim, fazer parcerias com esses outros tipos de investidores que estão aí no mercado. Tá? Você conseguiria fazer esse link com outros fornecedores ou investidores? Se o projeto for quente, sim. Se o projeto for bom, com toda certeza. Isso quase todo dia eu estou fazendo, tá? Quando eu tenho tempo, né? Às vezes minhas aulas, minhas atividades me impedem, mas nas minhas horas que eu me dedico a isso, é todo dia. Todo dia, André, todo dia. Então, Tá? obrigado, professor. Tá. Me deram uma dica aqui para eu sair da minha apresentação. Eu estava ainda aqui na apresentação do PowerPoint. Ok. Então, temos agora na sequência. Alexandre? Alexandre. Tudo bom, doutor? Sou eu de novo. Não podia perder essa aula. Ótimo. Antecipar a aula é sempre bom, né? Claro. Obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade. Boa noite, pessoal. Eu tenho um monte de perguntas, né? A gente está no meio aqui de vários estudos e vou passar só algumas aqui que eu acho que são as mais importantes para a gente nesse momento, né? A gente está ouvindo falar muito aí de custos, a gente está montando planilha, enfim,
entrando ainda no meio do projeto, né? Baseado aí no que a gente viu nas suas aulas iniciais e nessa agora, quando o senhor mostra aí toda o itinerário, né? Fazer o PIN, identificar o projeto, fazer o PIN, fazer o PDD, perdão, fazer o registro do projeto, validação. A dúvida é quanto custa realmente um projeto de RED, por exemplo, na Amazônia, no Cerrado. Deu uma congelada na voz do Alexandre. Alexandre, nós não estamos te ouvindo, tá? Deu uma congelada. Deu uma Na Amazônia, por travada. exemplo, a gente escuta... E agora voltou já? Voltou. Melhorou? Melhorou. Ah, desculpa. Vou fazer a pergunta novamente, então. Qual é o custo para um projeto completo, né? Com todos os custos que o senhor tem mais experiência, no bioma Amazônia, no bioma Cerrado, no bioma Caatinga? Porque a gente está ouvindo o pessoal falar que, independente do bioma, o custo é sempre, ou é basicamente o mesmo, $1 milhão. A gente escuta esse número, a gente não até é muito assusta. diferente. Basicamente, você vai gastar num projeto RED na Amazônia, você vai gastar, claro, depende da área, da localização, depende de uma série de fatores. Mas, assim, para dar uma noção de grandeza, é mais ou menos isso, você vai gastar R$1,5 milhão, R$2 milhões no primeiro ano, tá? Pode ser mais, dependendo do tipo do projeto e da área. Depois vai gastar aí por volta de R$1 milhão por ano. Então, o projeto normalmente tem 30 anos, se você considerar que você vai gastar 2 no primeiro e depois nos outros 29, R$1 milhão, né? Então, pode ser que seja menos. Então, você vai ter um custo aí, possivelmente, num projeto grande, né? Aí, que seja, 5 milhões, né? 5 milhões de dólares. Mas, esses projetos, normalmente, têm faturamentos aí de mais de 100, né? 100, 150 milhões de dólares. Então, é uma análise que tem que ser feita. Por isso, lembra que eu falei numa dos nossos encontros aí, que os projetos têm que ter escala e tem que estar numa região mais atrativa? Então, em função disso. Mas é possível equacionar um pouco se você for para um padrão mais barato. Por exemplo, se você for para o Social Carbon, vai cair esse valor, sabe? Eu já peguei aqui referências da Social Carbon em termos de valores. Os valores aí, mais ou menos, assim, grosseiramente, estou meio, né, sendo um pouco simplista aqui, vou cair pela metade, tá? Então, esses padrões mais reputados, como Verra, LCS, mais ou menos isso. Mas é que tem também os custos da validação, da verificação, terceira parte, que são caros, né? Então, por isso também desses custos. Mas eu diria que pode variar aí de $3 milhões, projeto de 30 anos, a 5, 6 milhões de dólares. Um faturamento... para os 30 anos isso, né? Para os 30 anos. Para os 30 anos. Bom. Não, eu pensei que ia ser gasto um valor parecido desse logo no primeiro ano. Eu estava meio Não, assustado. não. Você vai gastar 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. De reais. Tá. De reais. Não vai gastar mais que isso no primeiro ano. Depende do tamanho do projeto, da localização, dos fatores, isso na Amazônia. No Cerrado vai ser um pouco menos, mas também não tanto menos. Como diz, os custos fixos são mais ou menos os mesmos. Então, quanto mais se tiver na Amazônia, quanto mais escala se tiver, melhor. Cerrado fica numa segunda linha. Você vai ter quase os mesmos custos, vai ter menos créditos, tá? E na Caatinga, idem, até menos do que o Cerrado. Então, nessa grandeza, tá? Tá. E uma outra dúvida, eu só falou muito sobre Caatinga, eu voltei para assistir o link que vocês compartilharam, que eu tive que sair logo depois da minha pergunta que eu fiz ontem, mas quantas VCUs é gerada normalmente nos projetos de Caatinga? Fiquei curioso, porque eu sou cearense e lá a gente tem alguns parceiros que estão procurando a gente, né? Então, é a única informação que eu não encontrei em lugar nenhum, né? Quantas VCUs normalmente não tem muitos projetos lá, não. Mas eu diria que pode gerar aí menos que meia, 0,5 a 1 tonelada de CO2 VCUs por hectare ano. Mas tudo depende. Por exemplo, hoje eu estava falando com uma empresa, né, que tem um projeto potencial na região Nordeste, e um deles é Cerrado, e outro na Amazônia, numa região que tem uma parte que a empresa tem 2 áreas. E aí, eles tinham autorização de supressão florestal. Então, com a autorização de supressão florestal, dá para usar a abordagem APD, que é a metodologia VM0009, ao invés da 00015, que é a AUD.
são duas vertentes. Se você tem ou não tem a autorização de supressão florestal, ou seja, se você tem a intenção firme de desmatar e não vai fazê-lo, você é mais premiado. Aí aumenta a tua quantidade de crédito de carbono e antecipa os seus créditos. Então é muito difícil generalizar, né? Isso é caso a caso. É bem difícil dizer assim, gera tantas. Se você tiver na Caatinga autorização de supressão florestal numa área grande, você vai gerar bastante crédito. Você só tocou no outro ponto que eu queria trazer aqui, como que a gente Vamos consegue fazer a escolher última, a melhor Alexandre, senão daí a gente metodologia? não deixa os outros colegas. É a última, é a última. Qual Beleza. a melhor forma de escolher metodologia? Porque a gente só está trazendo essa aí, que é a 009. Né? A gente estava pensando em usar a 0015. São tantas as opções que a gente fica meio perdido se eu estou falando só de Red, né? A gente tem ali pelo menos 7 que a gente separou. Como que o senhor sugere que a gente escolha? Primeiro, eu acho bem importante você, né? É tudo uma questão de estudo, né? Com base nas opções, você estudando as opções, você escolhe a melhor opção. Mas assim, adiantando, se você tem autorização de supressão florestal, use a APD, VM009, claro, é muito melhor. Mas se você não tem e não vai conseguir, porque o órgão ambiental não quer conceder, aí você vai usar a 0015, né? Então, é uma questão meio que de opções lógicas, né? Se você tem uma ou outra. Se você puder conseguir autorização de supressão florestal e usar a 009, é a melhor opção. Tá? Perfeito. Obrigado, professor. Por nada. Valeu, Alexandre. Vamos lá, então, pessoal. O Flávio. Oi, Flávio, tudo bem? Flávio. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Eu tenho uma dúvida aqui. Qual o tamanho da área para se fazer um projeto florestal? O tamanho mínimo da área? Essa é uma pergunta recorrente, sabe, Flávio? Por exemplo, na região amazônica, eu diria que assim, uma área de 20 mil hectares, daí para frente seria ideal. Uma área de 10 mil pode dar? Pode. Mas ela tem que estar próxima de um foco mais intenso de desmatamento. Então, é muito difícil dizer a área tem que ser tantos hectares. Você pode usar, por exemplo, a social carbon. Social carbon pode ser usada para 1.000 hectares. Eu já fiz um estudo de viabilidade para uma área de 1.000 hectares, tanto na Mata Atlântica como na Caatinga, que deu viabilidade usando a metodologia do social carbon. Então, depende de caso a caso. Se você quiser fazer só compensação, sem entrar no mercado internacional, áreas pequenas podem viabilizar. Aí é mais para neutralizar emissões de uma outra empresa, fazendo um padrão mais simples, né, nacional. Então, aí as coisas são mais viáveis para áreas pequenas, tá? Então, é muito difícil dizer, tá? Você está em que região, Flávio? Eu estou no Rio Grande do Sul e estou no Pará. Então no Pará você vai ter boas possibilidades. Eu diria assim, olha, os olhos brilham em direção à Amazônia, né? Depois Cerrado, depois Caatinga e Pantanal, e por último aí Mata Atlântica. Então, onde nós estamos aí, no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós vamos conseguir fazer projetos pequenos ou projetos em outros escopos, em indústria, energias, em florestamento. Mas RED mesmo, redução de emissões para o desmatamento e degradação florestal, que é a grande bola da vez, está orientado lá para cima, tá? Os olhos estão para lá para cima. Então, o Pará é um lugar bom, tem bastante desmatamento histórico, né? Okay? Qual o tempo de começar o projeto e conseguir ter o retorno? Olha, o retorno sobre o investimento, o payback, normalmente esses projetos aí estão na faixa de 4, 5 anos, mas normalmente assim, os projetos você gasta ali nos 2 primeiros anos, vamos dizer, você gasta ali 3 milhões, conforme eu estava falando para o Alexandre, 3 milhões e meio, né? E você vai ter logo, dependendo do tamanho do teu projeto, você pode ter 10 milhões, 15, 20 milhões já. Então, talvez segundo ano, terceiro ano, você já consiga. Mas o tempo de registro, validação, verificação do projeto, aí gravita entre 12 e 18 meses, havendo possibilidade de ser um pouco mais, no máximo 2 anos. Então, é mais ou menos isso, tá? Tá certo. Muito obrigado, doutor. Não há de quê. Foi um prazer. Tem só aqui um aviso, que acho que tem pessoas que não conseguiram falar, né? Então, tem 2 colegas antes do Alcindo, né? O Alcindo se inscreveu, ele está com a mão levantada, mas tem 2 outros colegas que não conseguiram utilizar esse recurso, que é o Sandro. O Sandro diz: sistemas produtivos de baixa emissão de carbono estariam aptos a serem projetos de NBS? Sim. Esses sistemas que
Cito são ILPF, Sistemas Agroflorestais, Recuperação de Pastagem, Degradados, etc. Sim, perfeitamente se enquadram em NBS. Tá? Ou também se chama hoje de agricultura regenerativa, particularmente. Esses nomes vão sendo, né, cunhados, aí vão sendo dados, mas hoje esse tipo aqui, esse perfil exatamente que você descreve, Sandro, são chamados aqui de, mais focalmente, de agricultura regenerativa. Tá? Mas se enquadram sim em NBS. Tá? Leda? A Leda também se inscreveu um pouco antes, escreveu aqui e fez um comentário. Diz o seguinte: professor, Papa Francisco fez a encíclica Laudato Si, Mudanças Climáticas, seria um projeto ao incentivo das igrejas nas dioceses para transformar a energia solar nas paróquias. Esse Papa, ele realmente, eu uso nas minhas aulas, né, essa encíclica. Tá? Ele tem sido, né, deveras, digamos, notável, né? Ele tem trazido, tem muitos que criticam ele, mas ele também tem umas coisas assim excepcionalmente interessantes. Essa é uma delas. Né? E eu acho que sim, todo mundo, a igreja, qualquer que seja a denominação, né, qualquer que seja a sua inclinação, né, tem o seu papel também. Né? Ele colocou, acho que 5 pontos importantes, pontos-chave, né, de como nós e a sociedade, de uma forma geral, temos que nos atuar. E um deles, ele diz assim, que envolve o sacrifício pessoal, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte para ter um planeta melhor, que nós já temos destruído, né? Temos poluído, temos causado muitos impactos. Então, assim, aqui na universidade tem adotado com o nosso prefeito aqui em Curitiba, né? O nosso estacionamento de veículos, nosso centro politécnico cheio de painéis fotovoltaicos, né? Em vários parques aqui da cidade, em várias ruas, em várias escolas tem painéis fotovoltaicos, entre outros sistemas. E eu acho, por que não fazer nas igrejas, fazer na nossa casa, fazer em qualquer lugar? Tudo que nós pudermos fazer no sentido de usar energias renováveis é muito melhor. Os combustíveis fósseis, né, estão com os dias contados. Ainda temos, né, uma longa trajetória, né, dos fósseis, mas precisamos sim dar a nossa parte. Por que não as igrejas? Então, com certeza, comungo dessa ideia. Eu acho que todos nós podemos dar a nossa parte, inclusive as igrejas. Bom comentário da Leda. Bom, agora vamos passar para o Alcindo. Oi, Alcindo, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite, professor. Como é que vai? Bom, tudo bem, você? Então, eu estou aqui no Acre, né? A gente tem um trabalho aqui no Acre já com uma parte que é a regularização de áreas rurais, né? Áreas florestais, áreas de grandes florestas aí. E geralmente essas áreas existem em comunidades, são pessoas que são os poceiros. E a ideia é que a gente faça os projetos aí de carbono envolvendo essas comunidades e os proprietários. E aí a pergunta é, um projeto social carbon contempla essas duas partes, os proprietários das terras e os poceiros, que são as comunidades que existem. Qual a metodologia que a gente vai poder usar quando a gente for fazer um projeto desta forma, envolvendo áreas aí acima de 50 mil hectares? Perfeito. Boa pergunta, muito pertinente. Né? Eu diria, use o próprio VCS da Verra e com o template da CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade. A melhor opção hoje, apesar do Social Carbon estar começando e crescendo, eu diria, use a CCB. Aí lá na CCB tem um template, ou seja, um formulário, que tem todos os pontos que você tem que tratar no tocante à biodiversidade e às comunidades. Comunidade tem lá quais são os benefícios às mulheres, às crianças, né? A questão alimentação, questão transporte, cadeias de valor, cadeias produtivas. Então, tem uma série de questões que a comunidade tem que participar, fazer um processo participativo, empoderamento feminino, cuidar dos idosos, saúde. Então, tem uma série de elementos, né, que precisam ser considerados. Eu tenho escrito alguns projetos aqui da parte social desses projetos e vejo que o CCB é perfeito, é muito bom, sabe? Então, eu diria, vá pela Verra, vá pelo VCS, vá pelo CCB, que é a melhor opção. Até porque você consegue gerar muito mais retorno financeiro quando você valoriza com co-benefícios a comunidade. Valoriza. Eu tenho atuação no projeto Rio Preto Jacundá, lá na Resex, lá com uma parte mais quantificação de carbono, mas eu acompanho bem a comunidade. Lá eles venderam recentemente a $20 a tonelada, quando no mercado está a 10, 12. Então, eu diria, vá pela Verra, vá pelo CCB. Tá? Qualquer outra dúvida, você pode me escrever também, a gente pode conversar. Tá bom? Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Será que é o Adriano? Eu acho que tem mais. Eu vou dar umas 2 oportunidades para precisar encerrar, tá?
até as 9, né? Então tem mais o Adriano e o Josiano, é isso? Então vamos lá. Oi, Adriano, tudo bem? Oi, professor, tudo bom? Boa noite a todos. Desculpe, eu não vou abrir a câmera, até porque não estou num lugar meio inapropriado. Sim, Tá bom. na realidade, Tranquilo, fique frio. Professor, eu confesso que assisti algumas aulas, não assisti todas, mas assim, é um tema bastante interessante. Primeiro, parabenizar o senhor, né, sua equipe, o senhor pela iniciativa, realmente é um tema bastante inovador, né, e que realmente precisa ser trazido à luz para a comunidade em geral. Professor, minha dúvida é a seguinte, como as empresas, a gente sabe, né, principalmente aqui no Nordeste, estou falando do Rio Grande do Norte, muitas empresas têm se instalado no Nordeste, né, desenvolvido projetos eólicos, projetos solares, e a gente sabe também que eles ganham com crédito de carbono. Né? Então, assim, eu queria saber um pouco como que eles ganham, como os proprietários, né, onde estão implantados os parques eólicos, solares, também podem ganhar com essa questão do crédito de carbono. Então, normalmente as empresas de energia eólica, por exemplo, ou mesmo solar, elas ou compram as áreas ou arrendam as áreas, né? Alugam as áreas, arrendam as áreas para desenvolver, né, as suas infraestruturas. As empresas, elas desenvolvem os projetos, né, usando um padrão de mercado, né, e fazem, né, todo esse ciclo, como eu disse para vocês, né, previamente. Eles usam um padrão de mercado, digamos no VCS. Vão lá, desenvolvem o projeto, usam uma metodologia, registra o projeto, valida o projeto, gera os créditos, emite e vende, comercializa no mercado. Os proprietários, ao vender as suas áreas ou arrendar as suas áreas, podem fazer um approach, uma aproximação, uma negociação, né, com essas empresas de energias renováveis, no sentido de, quem sabe, ceder um pouco no arrendamento das suas terras e coparticipar, né, dessas iniciativas de compra e venda de crédito de carbono. Então, eu diria, se eu tivesse uma terra numa região que tem potencial de energia solar ou eólica, e as empresas de energia, né, renováveis estivessem querendo se instalar na minha área, eu diria, vamos conversar, e vamos, quem sabe, participar junto aí nesse mercado, né, de carbono também, porque, né, faz parte também da negociação, tá? Muitos simplesmente vendem a área, ou arrendam a área e nem veem isso, né? Eu acho que isso tem que ser colocado na mesa também de negociação, tá? Mas as empresas que fazem, né, que geram energia, essas energias renováveis, estão todas elas no mercado de carbono, isso não tem dúvida, né? Isso é ponto pacífico, tá? Mas nesse caso, professor, por exemplo, quando eles arrendam uma área, já que a área não é dele, ele desenvolve um projeto eólico ou solar. Então, essa questão do crédito de carbono não seria algo, seria um contrato à parte, seria um projeto à parte, e o proprietário não poderia participar, não estaria participando disso, não teria que estar envolvido nessa negociação, tendo em vista que o projeto eólico ou solar é na área dele especificamente? Se for na área dele, né, e tiver um contrato, às vezes no contrato está escrito lá nas entrelinhas que os créditos de carbono serão de direito da empresa. E o proprietário assina, não, te arrendo aí por R$20.000 por mês, tá? Ele fica feliz da vida, né? Estou dando um exemplo. E daí ele nem lê a entrelinha que diz lá, e os créditos de carbono pertencerão à empresa. Então, por isso que eu disse, coloque na mesa, porque vale a pena dar uma negociada antes de assinar qualquer coisa, sabe, nesses arrendamentos. É isso. Muitas vezes passou batido e nem foi visto. Muitos contratos são feitos assim, né? É que cede-se o direito dos créditos de carbono à empresa que desenvolve o projeto. Pronto. Tá? Então é importante estar antenado e querer coparticipar disso. Nada mais natural. Ok, Tá? professor. Muito obrigado pela atenção. Nada, Adriano. Oi, Josiano. Então você é o último colega hoje, daí nós vamos encerrar aqui. Por favor, você tem a palavra. Professor, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado pela palavra, parabéns pela iniciativa, acho que é muito bacana. Eu tenho uma dúvida seguinte: com propriedades, com áreas pequenas, teria algum tipo de projeto que seria viável? Eu estou na região de Mata Atlântica, Nordeste Mineiro, ali próximo do sul da Bahia. Eu teria a área pequena de 30, 40 hectares, isso aí seria viável, um projeto em áreas pequenas, em área desse tamanho? Não? Algum tipo de projeto teria viabilidade de crédito de carbono numa área desse tamanho? Essas áreas muito pequenas, elas precisam ser agrupadas para ela ter escala. Hoje, o grande desafio, né,
é exatamente para essas situações. Nós temos aí milhares, milhões, talvez, de propriedades pequenas que têm, em tese, um potencial de gerar crédito de carbono, né, para o mercado. Porém, elas esbarram na questão de escala, porque elas têm que cobrir custos, né? Que tem que desenvolver o projeto, tem que registrar o projeto, que nós já colocamos alguns custos aqui, né, na nossa discussão. Então, eu diria, a melhor opção para esse tipo de área é agrupar essas áreas e usar o padrão mais barato possível, que seria o social carbon. Então, essa é a principal recomendação que eu dou hoje. Ou então, tem outras possibilidades, que é CPR verde, que nós tratamos um pouco também no curso, né, que é outra forma, e aguardar um pouco mais 2023, porque eu acho que isso cada vez vai mais crescer, né, essas possibilidades para áreas menores no mercado brasileiro, né, de carbono. No mercado internacional, ainda os custos para áreas tão pequenas são tanto quanto inatingíveis. Não que sejam impeditivas, mas a estratégia que eu tenho, né, sempre colocado aí como válida é agrupar áreas, várias áreas pequenas. Isso alguns colegas da primeira turma, né, do curso também estão fazendo isso, né, alguns colegas do Rio Grande do Sul que estão envolvendo áreas aqui em Santa Catarina, micropropriedades nos 3, 5 hectares, 12 hectares. Então, eu diria que a melhor opção é agrupar num sistema cooperativista, um sistema associativista, para fazer um projeto guarda-chuva dessas áreas. Tá bem? Bom, pessoal. Muito obrigado. Por nada. Tá. O pessoal aqui da minha equipe de suporte me avisa que hoje é o dia, né, do valor promocional para se inscrever no curso, tá? Avançado sobre crédito de carbono, que tem como bônus um curso sobre inventários de emissões de gases de efeito estufa. Pelo menos 2 atribuições profissionais que vocês vão ter oportunidade de se desenvolver profissionalmente e também ganhar um bom dinheiro, né, com essas atividades. Então, não deixem, né, de aproveitar, quem não fez ainda, sei que vários colegas que já estão inscritos no curso, né, essa última oportunidade hoje, foi aberto até hoje, né, era até ontem, eles pediram, né, a pedido de algumas pessoas, foi esticado até o dia de hoje, tá? Porém, hoje realmente encerra-se essa fase promocional e daí encerra-se o período promocional e só até o dia 9 nós encerramos por completo a abertura, né, das inscrições, tá? Nós já estamos com um público bastante bom, um número bastante expressivo de colegas aí, né? E esperamos ter uma turma bastante, né, motivada, né, e bastante atuante para que a gente possa desenvolver muitos projetos e faturar alto também, né, com as nossas atividades profissionais. Ok, pessoal? Então, deixo aqui meu grande abraço e nos vemos em breve. Até lá. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Não há de quê. Foi um prazer. Obrigado, professor. Uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Alexandre. Tchau, Josiano. Tchau, Sandro. Boa noite a todos aí, gente. Até mais.